Então, eu abri as janelas do fundo só para ventilar a minha casa, né? Como sempre faço. Por quê? Porque no fundo, apesar de eu não conhecer ninguém, tem um muro alto que tampa a parede, né? E essas pessoas do fundo foram aquelas que construíram a janela. Construíram a janela no muro e que ficaram com raiva de mim, na divisa, o vitrô. Então, esse povo do fundo aqui, da minha casa, eles ficaram com raiva porque eles construíram, só tinha um terreno meu aqui. Antes de eu construir aqui, só tinha um terreno. Aí eles fizeram na divisa do terreno, construir a casa deles, não fizeram muro, nem muro, só fizeram a parede da casa deles e na parede da casa deles eles fizeram uma janela. E aí a outra vizinha aqui, que é cúmplice deles, foi lá na minha casa, onde a minha mãe, onde eu morava ainda, foi lá reclamar, falar que, olha, você vai deixar colocar uma janela, ela fez o fuzuê todo. Você vai deixar colocar uma janela virada para sua casa? Ah, não pode, não pode, senão eles deveriam ter deixado pelo menos 1 metro de distância, de distância da sua casa. Então, aí eu falei, olha, vocês vão ter que tirar de qualquer forma, porque eu vou fazer uma parede aí. Então, se eu tirar agora, é melhor para vocês. E eles ficaram com muita raiva por causa disso. Muita raiva mesmo. Antes disso, meu pedreiro aqui, em vez de cavar o alicerce para fazer o alicerce, ele fez o superficial. Só coloquei um monte de sapata, mas ele fez superficial. Cavou bem pouquinho para fazer o alicerce aqui. Mas eu coloquei bastante ferro e bastante sapato para compensar. Mas assim, aí o que ele teve que fazer? Um terreno que era plano, ele teve que pegar 4 caminhões de terra para encher aqui, para dar o nível da rua, né? Não precisava isso, porque já estava, né? Aí, o que aconteceu? A vizinha desse fundo aí estava tirando terra do terreno dela. E meu pedreiro foi lá pedir a terra para ela. Antes dela colocar a janela na divisa. Antes dela colocar a janela dela. Ela falou que não, que ela pagou para tirar, eu tinha que pagar. Fala para ela que se ela quiser terra aqui, a dona do terreno aí, ela que compra a terra, pague para trazer terra, porque eu estou pagando para tirar. Foi isso aqui que eu ouvi dessa mulher. Quer dizer, o meu pedreiro viu que eu nem pedi para ele buscar, ele que viu e foi lá de enxerido. Eu sou uma pessoa, desde criança minha mãe ensinou uma palavra, não chimar, ela falava assim. Então, o que os outros estão comendo, ou tem, a gente não pode pôr olho. Minha mãe ensinou isso desde criança, que eu era criança. Então, se alguém estava comendo e me oferecia, às vezes eu ia na casa de alguém, a pessoa falava até implorar para eu comer e eu não aceitava, né? Porque eu fui ensinada assim. Então, essa mulher, aí ela não quis dar a terra. E depois ela fez essa parede aí. Só que eu tinha esquecido desse fato, essa certa fata, né? Tinha esquecido que ela, mesmo assim, eu falei, olha, eu não deixei ela colocar a parede, a janela. Por quê? Porque, primeiro, que tira a privacidade, né? Segundo, porque eu ia construir ali, como de fato eu construí, né? Fiz uma parede ali, para a escada, para subir para cá. Então, não tinha como ela ter a janela ali de qualquer jeito. Então, eles ficaram com muita raiva. Tanto que a vizinha aqui do lado, que é a que eles fazem complô contra mim, que foi a que foi lá na minha casa avisar que eles tinham feito essa janela, que eu não vim aqui há dias. Então, o que aconteceu? Essa vizinha aqui do lado, para dizer que é amiga deles, construiu um muro e construiu um vitrô que fica entre a casa dessas duas vizinhas aqui. A do lado e a do fundo minha tem um vitrô ali, o vitrô que eu chamo de vitrô do escárnio, né? Elas ficam pelo vitrô ali falando. Então, ela quis mostrar que era amiga, que era melhor que eu, e deixou a vizinha fazer mas ali no caso dela, dá para o quintal, né? O vitrô que ela fez ali do quintal de uma para o quintal da outra, dá no quintal, não tem parede ali, não teria porquê. Então aí elas se aliaram contra mim, por isso que eles perseguem, né? Eu não posso abrir uma janela para lá de uma casa da pessoa, que nem conheço a pessoa, e estão atacando eu, atacando meu filho. Então eu abri a janela só para ventilar, eu não conheço esses vizinhos do fundo, eu não tive contato com eles, nem visual. Quem falou com eles, meu primeiro pedreiro aqui, há 97, né? É 1997, eu sou casada em 1997 que eles
O meu pedreiro conversou com a família, eu nem lembro dele, nem conheço essa gente para estar com conversa aqui. Tá vendo como que são as coisas? Como são os detalhes? É que quando você vai ligando tudo, você vai vendo tudo, o porquê de todas as coisas, né? Tudo tem um porquê. Por que o vizinho do fundo me ataca? Por que esse outro do lado aqui, que me chama de velha, também me ataca? Ele é amigo do menino que morava aí nessa casa. Ele é amigo do pai do menino que morava nessa casa. Do Tá. Um que me perseguia aqui, esse Tá oferecia carona pra mim, me assediava, fazia de tudo, eu não dava bola pra ele. Ele ficou com raiva disso, porque eu não aceitava as cantadas dele, então fazia de tudo. E colocava carro em cima da minha calçada, não era na rua, em cima da minha calçada, quando eu abri meu portão pra fora, que meu portão abria pra fora. Então tudo, eles faziam de tudo aqui. Esse Tá colocou uma calha velha que ele pegava resto de obra, que ele era mestre de obra, ele pegou uma calha velha, colocou no muro, fora aqui, no meu muro. Aí eu falei pra ele, essa mesma vizinha que falou da janela da outra, foi lá na casa da minha mãe e falou, olha, o vizinho Tá colocou uma calha velha, você vai deixar aquilo ali? Foi a própria vizinha ali, a que eu falei que é Satã, que tava de preto e vermelho. Essa daí foi lá, essa daí que eu falei que é Satã, foi lá na minha mãe falar, essa aqui que eu falo que é Satã, foi lá falar que a outra vizinha lá do fundo, a Lídia, veio aqui falar mal do meu bloco que eu comprei do depósito. É essa vizinha aqui que falar de todo mundo aqui. Agora é todo mundo bom aqui e eu fiquei como ruim, né? Eu sou a ruim aqui. Ninguém conta a verdade para as pessoas aqui. Ninguém conta o que aconteceu, né? Eles escondem, um protege o outro aqui. Esse vizinho aqui do lado aqui, que insinuou que eu quero comer na casa dele, esse vizinho aqui, ele veio, ele ficou no lugar do outro que saiu, para continuar a perseguição no lugar do outro. Então aqui o Tá foi embora, mas deixou uma pessoa, olha só como essas pessoas são, né? Uma pessoa que naquela época te via que o Tá fazia de ruim comigo, falou assim, ó, esse homem foi tão ruim para vocês, né? Persegue tanto a tua família, por que você não faz um negócio, um trabalho? Eu falei, não, eu sou cristã, não faço essas coisas. Falei, por que se eu fizer uma coisa, ficou uma coisa pior ainda que ele. E o demônio ouviu e deixou uma coisa pior que ele. Eu nunca fiz nada para ele, que eu não gosto dessas coisas de macumba, né? Pelo contrário, ele ia para a sepultura e Deus pôs eu para orar por ele. Eu vi uma coroa de flores na noite que ele passou mal e foi para o hospital. E antes dele acontecer isso com ele, eu vi uma coroa de flores ali no muro da casa dele. Ele ia para a sepultura. Como ele tinha os meninos pequenos, eu tinha muita dó dos filhos dele, né? Porque acontecia uma desgraceira na família deles e as crianças ficavam tristes ali no portão, ficavam com dó das crianças dele. Então eu orei para Deus para libertar, para ele não morrer, porque a mulher não tinha como sustentar, né? E tava as crianças pequenas, os meninos gostavam do pai, apesar dele espancar a mulher, pronto. Né? A verdade tem que fazer o quê? Tem que falar. Então ele espancava ela, espancava de quebrar a mulher, ficar quebrada no chão, o olho, uma bola de sangue, ficava o olho dela, ela saía na rua desesperada assim, chegava a morrer de dó. Ela ficava que nem doida na rua, desesperada. Os outros vizinhos socorrendo ela assim, e ele quebrava ela, sabe, na porrada, sabe, desse jeito. Ele falava isso, eu quebro tô falando isso porque ele falava, eu quebro na porrada mesmo, ele falava essa palavra. E arrebentava a mulher, coitada. Esse é o vizinho que os outros falam, Tá, que fala que eu não me dava com ele. Eu não me dava porque ele me assediava, eu não podia contar para o meu marido. Porque eu tinha receio de dar coisa que não prestava, né? Se eu falasse para ele. Então, eu aguentei muita coisa aqui. Eu saía de casa, Tá ia atrás de carro oferecer carona. Ninguém sabe disso que eu passava. Ninguém sabe o que eu passava. Né? Eu ainda era ruim. Ele jogava pedras aqui para chamar minha atenção. E eu reclamava e ainda saía por ruim. Então, tudo tem uma explicação. Nada é à toa. Todas as pessoas que levantar o dedo contra mim, a mão contra mim, eu vou ter meu argumento. Porque tudo tem duas versões, né? Pelo menos duas versões. A versão das duas pessoas e pode até outra versão de outras pessoas. Mas assim, o acusado tem uma versão também, né? Eu não sou acusado, eu tenho a minha versão de todas as coisas. E eles não podem negar, eles não conseguem negar nada que eu falo. Eles não conseguem refutar nada, porque só fala a verdade.